A semana passou depressa e a gente já está de volta. E pode ter certeza, tem muita coisa boa para mostrar para você em mais uma coletânea de reportagens especiais, direto do programa Revista Rural. Você aí do outro lado da telinha conhece o camu-camu, chamado também de caçari? É uma fruta nativa da Amazônia e apresenta o maior teor de vitamina C do mundo, superando a acerola em 20 vezes. Com peso médio de 10 gramas, ela cresce nas margens dos rios, principalmente na época das cheias. Em seu meio natural, a planta pode permanecer submersa de 4 a 5 meses, e sua árvore frutifica entre os meses de novembro e março. A fim de incentivar seu aproveitamento e cultivo dentro do país, a Embrapa vem apostando em pesquisas sobre a cultura. No estado de Roraima, existem inúmeras espécies frutíferas de grande importância e com potencial de exploração sustentável e econômica. Dentre essas espécies, existe o caçari, que foi identificado através de um trabalho de prospecção realizado pela Embrapa em 2009. E aí identificou-se que essa espécie possuía um elevado teor de vitamina C e, por isso, muito apreciado pelas indústrias alimentícias, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, porque além da vitamina C, essa espécie também produz diversos compostos antioxidantes. Técnicas para a disseminação de mudas e o aproveitamento do fruto para a agroindústria são objetivos das pesquisas realizadas, além de tornar possível a exploração sustentável do camu-camuzeiro, fazendo do fruto uma excelente oportunidade para o cultivo comercial. Os trabalhos de melhoramento genético são da Embrapa Roraima e se concentram em tecnologias para o cultivo em terra firme, passando pelo mapeamento da espécie no estado, além da propagação para a obtenção de mudas de qualidade e multiplicação das árvores de características superiores. Então essas são algumas das tecnologias, alguns dos desafios que a pesquisa está tentando responder nesse momento, de tal forma que no futuro nós possamos recomendar, né, um sistema de produção que possa ser viável técnica e economicamente para que os produtores possam cultivar comercialmente o caçari e a partir daí nós sairmos da produção ou da exploração extrativista da espécie e ofertar para o mercado, ofertar para os empreendedores frutos oriundos da produção comercial, porque só dessa forma nós vamos conseguir ter uma atividade viável, né, e geradora de renda para os produtores. Entre os meios de utilização comercial da fruta, um inusitado desponta como uma opção saborosa para o consumidor. Empresários de Boa Vista, capital roraimense, decidiram utilizar o camu-camu na fabricação de cervejas artesanais. A ideia é criar uma bebida de características regionais, a fim de atender um mercado que busca cada vez mais produtos diferenciados. Uma das características que o caçari tem é o amargor. Então, para o estilo que nós escolhemos trabalhar, ele casou perfeitamente. Hoje, praticamente, se consome muito, né, a imagem dessa fruta a nível da Amazônia. E tão somente era interessante nós incorporarmos isso, né, em uma cerveja, demonstrar isso para o restante do país. Até mesmo porque o Brasil está criando um estilo de cerveja ainda, está se definindo esse estilo de cerveja. E nada melhor do que colocar as frutas amazônicas, né? Então eu acho que hoje, para a gente colocar uma identidade para o estado de Roraima também, seria interessante usar algo nesse sentido.
Com mais de 100 postos de venda e com planos de expansão, a Nocarbon produz diferentes tipos de leite e seus derivados. Bom, nós temos os leites, né? O semi-desnatado, né? O zero lactose semi-desnatado, o leite desnatado, integral, e depois nós temos os outros produtos, a coalhada, o kefir e os queijos, o Minas Padrão e Minas Frescal. Pensando na expansão de mercado, investir em marketing e na diversidade de produtos são alguns dos objetivos do grupo, além do projeto de parceria com outros produtores orgânicos para aumentar a produção de leite. A nossa estratégia é permitir realmente que esse mercado cresça, que o número cada vez maior de pessoas tenha acesso a alimentos produzidos com uma pegada ambiental cada vez menor e com cada vez mais qualidade. Então, nosso objetivo é crescer junto com esse mercado. Com a certificação de produção orgânica, a Guaraci Agropastoril tem uma parceria com a Fazenda da Toca. Esta unidade produz alimentos orgânicos e é responsável por fornecer a ração natural, livre de hormônios e antibióticos. Hoje é fornecido o capim verde, que é cortado diariamente para ser fornecido para os animais. A gente tem também o resíduo de cervejaria, né, que a gente chama de cevada, e tem a ração, que é orgânica. Esse alimento é totalmente livre de hormônios, antibióticos, que faz com que o animal se alimente de uma forma natural e tenha fisicamente suas propriedades naturais, né, sem gerar nenhum promotor de crescimento, o antibiótico, evitando qualquer tipo de resíduo no nosso produto, né, que como pode ter em outros produtos. A fazenda possui vacas de raça Gir, Girolando, Jersey, Cimental e Holandesa. Mas independente das raças, a rotina alimentar é fundamental para uma boa produção. E esse cuidado garante a média de 4.000 litros de leite por dia. Os bovinos são animais muito sistemáticos, então a gente tem que respeitar o sistema deles, os horários. Então eles preferem que tenha um horário restrito. Então, hoje aqui a gente faz em torno de 3 a 4 tratos, né, durante o dia. São horários determinados que passam através do vagão, né, que distribui o alimento para eles, que é para esse gado leiteiro, né, que está em produção. E as ordenhas também têm um horário determinado de cada um, que são 3 ordenhas. Neste momento, acontece a retirada do leite, matéria-prima dos produtos Nocarbon. É fundamental que os animais se sintam à vontade para produzir com qualidade. Quando ela escuta o som da ordenha, ela já começa a liberar a ocitocina. Então, a gente faz um duplo pré-dipping para estimular a vaca, para liberar o leite, porque não usamos hormônio. Elas são bem tranquilas, elas já nos conhecem, então elas são bem obedientes. Nem gritar, a gente grita com elas, sabe? Elas já vêm bem tranquilamente para dentro. Quando elas escutam o barulho, elas já ficam esperando já para vir. Geralmente quando tem pessoas estranhas, elas ficam estressadas, elas ficam inquietas, elas defecam bastante. E no dia a dia com a gente é bem tranquilo, não acontece muito isso. O sonho de todo sojicultor é ter sua plantação a mais saudável possível, para que ao final da colheita se tire uma produtividade que gere lucros para ele. E entre os fatores que levam esse sonho a se tornar realidade está o controle sanitário da lavoura, principalmente no que se diz respeito ao uso de fungicidas no campo. O controle de doenças da soja com fungicidas requer uma série de cuidados para que seja eficiente e produza os resultados esperados. O ideal é que a gente consiga ter o máximo de controle com o menor número de aplicações que seja possível, porque assim a gente evita que o fungicida fique bastante tempo exposto ao fungo, evitando assim que o fungo desenvolva resistência ao fungicida. Dessa maneira, um cuidado importante que deve ser tomado por parte do produtor é fazer a primeira aplicação logo no início do florescimento da cultura, ou até mesmo antes, caso as doenças sejam detectadas anteriormente a esta fase. Nesse caso é necessário monitorar a lavoura para ver se realmente tem doenças importantes da região ali na sua lavoura.
No caso da ferrugem da soja, uma das principais doenças que afetam a cultura, por exemplo, o monitoramento é mais complicado. E uma alternativa é antecipar a primeira aplicação para o pré-fechamento das ruas, mesmo que não seja possível saber se de fato essa aplicação, nesse caso, foi necessária ou não. Uma forma indireta de monitorar o surgimento da ferrugem na sua lavoura é monitorando o clima e os relatos de ferrugem nas lavouras próximas. Se o clima estiver chuvoso, com bastante molhamento foliar durante o dia, e se já houver relatos de ferrugem em lavouras próximas, com o mesmo estágio de desenvolvimento das plantas da sua lavoura, é provável que já haja ferrugem na tua lavoura, então é prudente fazer a primeira aplicação de fungicida. Um outro cuidado importante que o analista alerta é sobre a alternância de princípios ativos nos produtos utilizados a campo. É preciso lembrar também que o primeiro fungicida aplicado ele vai ser exposto a uma população fúngica menor. E à medida em que o tempo passa e os fungos se multiplicam, os próximos fungicidas serão expostos a uma população fúngica maior, aumentando assim as chances de que o fungo fique resistente aos fungicidas. Já a utilização de fungicidas multissítios só deve ser adotada na hora mais propícia, senão não surtirá efeito no controle da doença. O emprego de fungicidas multissítios é recomendado quando já houver ferrugem na lavoura, porque esses fungicidas multissítios eles não deixam um residual na planta, só agem quando atingem o fungo alvo. Por isso não adianta aplicar fungicida multissítio preventivamente. A fim de auxiliar o produtor de maneira ampla, a Embrapa disponibiliza todos os anos publicações com ensaios em rede sobre as principais doenças da soja e também sobre como evitar o desperdício de produtos químicos, o que significa mais custos para o sojicultor. Outras doenças também são importantes e devem ser consideradas, podendo inclusive ser o motivo da primeira aplicação de fungicida, como mancha parda, mancha-alvo e crestamento foliar. É importante observar as condições climáticas para a aplicação de fungicidas para evitar perda de fungicida por deriva, seja pela evaporação ou pelo arraste pelo vento. Os pequenos produtores da Paraíba têm uma nova oportunidade de negócio em suas propriedades: o algodão colorido. A espécie já existe há muitos anos, mas por causa das características de suas fibras, acabou sendo descartada pela indústria. Com o passar do tempo, a cultura evoluiu e hoje é vista como uma grande aliada da sustentabilidade. Hoje se fala muito nessa questão da sustentabilidade da cadeia produtiva, né? Então, o algodão colorido, ele tem esse diferencial, por ele já ter sua coloração própria, natural, você elimina questão de contaminação ambiental, né, na fase de tinturaria, né, de coloração do tecido, e também até a questão de economia de água, porque também você tem a questão quando vai fazer a tintura, né, do algodão, você tem que fazer vários processos de lavagem. Então, por ele já ter a cor natural, você elimina essas fases aí que tem um custo de água excessivo. E, além disso, ele tem um benefício que ele é muito utilizado para a produção de roupas de bebês, né, e para pessoas que são alérgicas. Por ele não ter a questão da tintura artificial, né, química, ele tem essa pegada aí para a questão de pessoas alérgicas. Através de estudos realizados pela Embrapa Algodão, a realidade deste plantio vem sendo transformada. São anos de pesquisas realizadas nos laboratórios da entidade, e por meio do melhoramento genético, os pesquisadores conseguiram aumentar a resistência e o tamanho das fibras da cultura. Atualmente, o mercado conta com 6 variedades, em diferentes tonalidades: marrom, verde, safira, jade, rubi e topázio. Essas cultivares foram desenvolvidas a partir de cruzamentos de cultivares selvagens, né, ou importados do Peru, dos Estados Unidos, que já tinham essa coloração, porém que tinham uma qualidade de fibra ruim. Então foi transferido através de cruzamentos, né, do melhoramento genético, essa coloração
para as nossas cultivares que eram de cor branca, né, e que tinham uma fibra de qualidade e que tinham uma produtividade elevada. Então, a partir disso, a partir do ano 2000, foi lançada a primeira cultivar, né, de algodão colorido. No ano passado, a gente completou 20 anos, né, do lançamento da primeira cultivar, e foram desenvolvidos ao longo desse tempo aí outras cultivares, né, hoje a gente tem 6 materiais com diferentes tonalidades de coloração. O principal objetivo nosso hoje é trabalhar desenvolvendo cultivares que sejam mais produtivas, né, e que também tenham diferentes colorações e uma qualidade de fibra até melhor do que já se tem hoje, que é um mercado cada vez mais exigente, né? Em termos de produtividade, variedades do colorido já se equivalem ao algodão branco. Com isso, o grande diferencial está no preço que o mercado paga, principalmente pensando na moda sustentável. Hoje, aqui no semiárido, existe um mercado de compra garantida, então o produtor que produz o algodão colorido, ele já planta com um contrato assinado para a venda garantida dessa pluma e geralmente já com preço definido. A maior rentabilidade do produtor hoje que produz algodão colorido é justamente pelo preço que ele recebe. Então, dependendo da negociação que se faz, ele consegue um valor, às vezes, até 50%, ou até, em alguns casos, 2 vezes maior do que seria do algodão branco, principalmente se pensando em algodão colorido orgânico. E o produtor consegue agregar ainda mais valor quando ele faz o beneficiamento e vende a pluma, tá? Porque ele pode vender tanto só o algodão em rama, que se chama aqui, né, que é a pluma junto com o caroço, como só a pluma. E ele ainda aproveita o caroço para dar alimentação para o seu animal e guardar semente para as próximas safras. Sendo mais um produto da agricultura familiar, a produção orgânica do algodão colorido se destaca no campo e ajuda a mudar a realidade das pessoas. Aqui você pode entender essa diversidade, por quê? Porque nós temos segurança alimentar para as pessoas, que nós temos aqui uma área que é certificada orgânica, com certificação participativa, através da Rede Borborema de Agroecologia. Com isso, garante a autonomia dos agricultores do seu produto, né? Isso tem sido um grande diferencial. Se produzir orgânico, se produzir com certificado e ter mercado garantido. Com isso, podemos afirmar que o algodão colorido orgânico tem viabilidade sim no semiárido brasileiro. Com o crescimento da demanda, os produtores só tendem a ter benefícios com o negócio, melhorando assim a vida das famílias no campo. Outro ponto importante desta cultura é que ela promove a alta participação de mulheres no dia a dia dos algodoeiros. O algodão colorido chegou aqui, eu não tenho a lembrança, a data, se está com 8 anos, é 7 anos que a gente trabalha com algodão colorido. Através desse pessoal que trabalha com a gente tem uma parceria muito boa. Através do pessoal da Embrapa, o COEP, são os pessoal que trabalham com a gente, a Infraer, nós somos pais de família, às vezes os filhos não trabalham, todos que não trabalham com a gente, no mínimo é hectare, 1,5 hectares, porque é para a gente se manter ali dentro. Quando chega dezembro é que a gente vai pegar no dinheiro, daquele lucro daquele algodão. Né? Aí é bom pela uma parte, né? Isso que a gente espera, a gente paga o que a gente deve, alguma coisinha que fica para a gente comprar uma roupa, comprar o que precisar para dentro de casa. É muito importante. Dizer que é importante o algodão colorido para a gente Eu acho que os 40% das mulheres aqui, elas de alguma forma são envolvidas na cultura do algodão. A gente trabalhava com um negocinho assim na feira, pequeno, só para ir. E quando a gente chegou aqui, que começamos a trabalhar com a agricultura e com a cultura do algodão, mudou tudo. Pioneirismo. É assim que podemos definir a aposta que o pecuarista João Arantes Júnior fez na força do cruzamento industrial, quando há anos resolveu importar para o Brasil o primeiro rebanho puro de Senepol, com a visão de que a raça revolucionaria a nossa pecuária. E ele estava muito certo. A Nova Vida foi a empresa, na realidade, foi o último projeto da vida do meu pai, que foi realmente trazer o Senepol para o Brasil e difundir o Senepol como uma raça
que seria uma solução ideal para o cruzamento industrial. E o que a gente fez? A gente trouxe alguns animais vivos dentro de um avião, a gente foi lá, pegou de 10 ou 15 criatórios, 56 animais, vieram alguns bezerros no pé, doadoras e tal, e a gente montou um laboratório de fertilização in vitro lá em Rondônia, e a gente conseguiu expandir a raça em uma progressão geométrica muito grande. Em 2 anos, com o projeto da Nova Vida, havia mais de 2.000 animais nascidos em território brasileiro, oriundos das 56 vacas que vieram no primeiro voo. Vendo o sucesso, outros criatórios começaram também a ir atrás e disseminar a raça. Apesar dele ser um taurino, ele é um animal muito rústico, muito precoce e que realmente estava tendo um desempenho muito importante e estava performando bem. Hoje a Nova Vida conta com aproximadamente 200 doadoras e cerca de 2.000 cabeças de Cenepol puros. Para Rick, no que se refere a fazer o cruzamento industrial a campo, no Brasil não existe nenhuma raça que performe melhor que o Cenepol. O grande extensão territorial do Brasil é o centro-oeste, é o norte, é o nordeste, o próprio São Paulo, aqui o sudeste, Bahia, é um clima muito quente. Então, os taurinos sofrem demais nesse clima que é 80% do clima brasileiro. Portanto, o grande benefício, ou a grande ferramenta, ou o diferencial do Cenepol para o cruzamento industrial é que ele consegue fazer tudo isso a campo, ou seja, através da monta natural. O Cenepol é a solução definitivamente para o cruzamento industrial dentro do Brasil, que é um país tropical. Um ponto que chama a atenção é o fato dos animais serem resistentes aos endo- e ectoparasitas, por uma composição biológica, uma vez que possuem um gene no sangue onde o carrapato não é tão atuante. Mas a maior razão de crescimento do Cenepol no Brasil está ligada a outro conceito, o da adaptabilidade. Ele vai bem no calor, ele vai bem na seca, ele vai bem no frio, ele vai bem em qualquer condição climática adversa que ele tiver, ele performa bem. E as outras raças taurinas, por terem sido desenvolvidas e feitas em regiões subtropicais, esses animais eles não performam bem quando eles encontram um clima adverso. Em cima dessa fácil adaptação, estudos realizados pela Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Cenepol apontam excelentes performances tanto no rendimento de carcaça quanto na maciez, elevando assim a qualidade da carne. Inclusive, acho que o grande comparativo que a gente tem é com o Angus. O Cenepol no rendimento de carcaça, na maciez, na suculência, naquela força de cisalhamento, ele é um animal que ele tem um resultado muito bom. Todo taurino, quando cruzado com o Nelore, ele vai, o F1, o animal F1, que a gente chama de F1, ele vai performar realmente muito melhor do que o zebuíno puro, o Nelore puro. Dominante e mocho por nascença, quando se cruza o Cenepol com qualquer outra raça, ele acaba mochando os animais, o que facilita a lida do dia a dia dentro do brete. Além disso, possui uma docilidade que é característica dos taurinos. O que a gente tem percebido é que realmente a associação tem feito um trabalho muito importante em estar cuidando e zelando para que este melhoramento do Cenepol fosse feito aqui no Brasil. O Cenepol não só está tropicalizado ou abrasileirado, como o melhor Cenepol que existe no mundo hoje é feito aqui no Brasil. Com 2 décadas em solo nacional, alguns entraves ainda são notados na comercialização em grande escala da carne de Cenepol, e o principal deles é o volume. O Cenepol ainda não tem este volume e ele acaba sendo canalizado nas boutiques, aqui em São Paulo mesmo. Se você quiser comprar carne de Cenepol ou com sangue de Cenepol, tem uma, sei lá, meia dúzia, 10 boutiques que você vai achar. Vai pagar um preço maior, mas é o custo de você ter menos oferta. O produtor acredita que a médio e longo prazo a situação deve normalizar, uma vez que os criadores de Cenepol terão incentivo de fazer o cruzamento industrial,
conseguindo melhores premiações na hora de vender os animais para os frigoríficos. Hoje é um luxo que você encontra em algumas boutiques de carne no interior de São Paulo, em Minas tem, no Rio Grande do Sul eu sei que tem também, mas é muito pouco. Não está no varejo ainda, não está na gôndola do supermercado, mas eu acredito que no futuro próximo isso vai acontecer. Uma preciosidade desenvolvida em solo nacional. É assim que o maracujá pérola do Cerrado é considerado por pesquisadores. A fruta, popularmente conhecida por ser um calmante natural e aliada da saúde humana, também tem diversas destinações na culinária. Além disso, é de fácil cultivo e pode se tornar uma boa opção de renda para o produtor. O plantio é bastante simples, né? E pode ser utilizado por produtores com alta capacidade de investimento e também por produtores com baixa capacidade de investimento, né? Assentados de reforma agrária. Vai muito bem, é um plantio bastante simples de ser feito, né? Segue basicamente os mesmos princípios ou as mesmas práticas de um maracujazeiro comum. Então tem que ter um sistema de espalderamento, né? Porque o maracujá é uma planta escandente ou trepadora, então é preciso de uma estrutura para poder desenvolver, né? Tem que ter, em locais onde tem muita restrição hídrica, né? Tem que ter um sistema de irrigação, né? Mas é uma cultura de muito fácil manejo, principalmente considerando que é um material muito resistente a pragas e doenças. Democrático, no Brasil temos grandes produtores desse maracujá, mas ele não se limita aos maiores não, sendo inclusive bastante indicado para as pequenas propriedades. O produtor pode começar ali com 50, 100 plantas, né? E aí vai expandindo esse pomar. Pelo fato de ser uma novidade ainda, né? Um maracujá que tem várias aptidões, você pode consumir in natura, você pode fazer processamentos industriais, por exemplo, mousses, sucos, né? É um maracujá muito bonito, também tem uma flor branca muito bonita, e além de tudo é um maracujá que tem propriedades funcionais. O que é isso? São características, né? São propriedades benéficas para a saúde, né? Então, é um nicho de mercado muito interessante, tem alguns produtores, pequenos produtores, que conseguem, né, cativar os clientes e conseguem um bom valor de mercado. Antes plantada apenas no Cerrado, a cultivar hoje está espalhada por todo o país. E para a implementação da cultura, o produtor pode investir de acordo com a sua disponibilidade. Em termos médios, você pode considerar o custo por hectare muito próximo do que se planta, do que se gasta com o maracujazeiro azedo comum, né, em torno de R$25 mil por hectare. A grande vantagem da fruticultura e dos maracujás, de um modo geral, é que o produtor pode começar devagar. Ele começa ali com 50, 100 plantas, né? Vai ter um custo aí bem menor, né, em torno de R$2.500, para se ter 100 plantas, por exemplo, no pomar. E a partir do retorno financeiro, o produtor vai expandindo esse pomar. Por falar em retorno, o pérola é uma planta que começa a produzir a partir do 6º mês de plantio, gerando fonte de renda já no primeiro ano, o que é muito interessante na fruticultura. Pelo fato de ser um maracujá verde, né, ele é pequeno, a estratégia de comercialização, muitas vezes o produtor tem que tem acesso a feiras ou até no próprio supermercado, levar alguns frutos para o consumidor experimentar. Tem produtor que tira ali R$4 o quilo, mas tem no mercado municipal de São Paulo, né, logicamente que é um nicho de mercado, mas a gente vê, é comum vender esse maracujá a mais de R$100 o quilo, né, dependendo ali do nicho de mercado que é trabalhado. Né? Logicamente que pega uma média aí do produtor tirar R$5 a R$10 o quilo, que é uma boa rentabilidade. Altamente vigorosa e sem registro de problemas importantes com relação a pragas e doenças, a variedade apresenta potencial para cultivo em sistemas orgânicos e agroecológicos. O maracujá, ele pode ser cultivado tanto em sistemas convencionais quanto em sistemas orgânicos.
No caso do sistema orgânico, ele tem se adaptado muito bem, pelo fato dele ter um nível de resistência muito alto a pragas e doenças, inclusive algumas pragas muito importantes em todos os maracujás, por exemplo, as lagartas, né? É um maracujá praticamente que não é atacado por lagarta. Também entre os pontos relevantes da cultivar, seu potencial produtivo varia de acordo com o manejo e os tratos culturais, podendo ir de 10 a 30 toneladas por hectare ano. Isso vai depender o quê? Da questão dos tratos culturais, a questão da nutrição dessas plantas, né? Então tem muito produtor que tem acesso, por exemplo, à adubação orgânica, é um maracujá que responde muito bem à adubação orgânica, né? A questão do manejo desse pomar. Então, tem muitas variações em termos de potencial produtivo, mas a gente tem relatos, né, de produtores tirando acima de 30 toneladas por hectare, 25 a 30 toneladas por hectare. Chegamos ao fim de mais um programa. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Te vejo semana que vem. Tchau!